Boa tarde, meus queridos, e estamos de volta para mais uma aula de história. Olha meu cabelo como tá, tô parecendo quase careca, apesar que eu tô ficando careca. Estão vendo aqui, ó, uns pontinhos brancos, isso aqui é minha careca aparecendo, viu? Tô envelhecendo, o cabelo tá caindo, mas faz parte, é de família, isso é de família. Mas enfim, hoje nós vamos ter mais uma aula aqui, começo de vídeo, mas é assim mesmo, vamos lá. Vamos ter mais uma aula de história, onde iremos continuar os nossos estudos sobre a ditadura. Nós, na semana passada, nós falamos sobre a ditadura militar, um regime que iniciou logo depois do governo da República Populista. Houve um golpe de Estado e os militares tomaram conta do Brasil durante aproximadamente 21 anos. Mostrei para vocês que isso não faz tanto tempo assim, né? Fazem aí aproximadamente 35, 36 anos que acabou, ou seja, o ano que acabou foi o ano que eu nasci, até falei para vocês isso na aula passada. E hoje nós iremos continuar com os estudos sobre a ditadura militar. Hoje nós iremos falar sobre os atos institucionais, que foram medidas tomadas por eles, que enrijeceram, ficaram ainda mais duras contra a sociedade, contra a população civil. Também vamos falar da Constituição de 1960, Constituição essa que deu amplos poderes aos militares e colocou de imediato no poder o Marechal Arthur da Costa, que nós iremos ver que em seu governo ficou ainda mais duro esse processo, ficou ainda pior para a sociedade esse processo. Mas antes, vamos orar ao nosso Deus e agradecê-lo por mais esse momento em nossas vidas. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Deus, porque nos concede um alimento todos os dias, uma casa, um ambiente para dormirmos. Te agradecemos pelas chuvas que têm caído, mas também pelo sol que continua a aquecer a nossa terra. Em especial, queremos te pedir uma bênção por essa aula que teremos agora, para que possamos compreender, ó Deus, e entender o processo histórico da política no nosso país. É o que te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok, gente, então eu peço a vocês que, por favor, peguem os livros de vocês. É importante que vocês estejam com os livros hoje, porque nós estaremos lendo algumas coisinhas e eu gostaria que vocês acompanhassem. Página 445 e 446. Página 445 é só um pequeno trecho que nós temos em cima e depois vamos para 446. E para embasar nossa aula na Palavra de Deus, mais uma vez eu quero lembrar a vocês que toda autoridade nesta terra, ela vem de Deus. Deus, ele usa os governantes para abençoar o seu povo, mas também para castigar o seu povo. Então, o nosso objetivo aqui não é duvidar do poder de Deus. O nosso objetivo é entender que em meio até as coisas ruins que acontecem, ele está no controle. Como o Salmo 103, versículo 19 diz: nos céus está o seu trono, mas de lá ele controla tudo aqui na terra. O seu trono está entronizado nos céus. Ele está entronizado nos céus, mas de lá ele controla tudo nesta terra. Os governantes, eles servem para abençoar o povo, mas também para castigar o povo. E não vamos esquecer, Deus está no controle de tudo. Ah, mas Deus é assim, disseram que Deus era tão bom, e por que Deus deixa a gente sofrer? Porque nós pecamos contra Ele. Porque nós somos ingratos, porque nós somos tão abençoados. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas fulano tem isso e eu não tenho. Você tem comida todos os dias, você tem uma casa para dormir, você tem uma família. Quantas pessoas não têm isso e não reclamam? Então nós precisamos ser mais gratos a Deus por tudo que Ele nos concede, que seja muito ou que seja pouco, mas o suficiente para que nós estejamos aqui. Então, Deus está entronizado nos céus, mas
controlando tudo aqui na Terra. Ok, pessoal? Então, como eu disse para vocês, página 445, um trechinho aqui acima da atividade que fala, inclusive, sobre a nova Constituição. Na verdade, só cita a nova Constituição e do Marechal Arthur da Costa e Silva. Bom, aqui diz o seguinte, preste atenção, viu? Em 1967, o Congresso promulgou a nova Constituição e elegeu de forma indireta, a gente falou sobre isso também na semana passada, que a partir da ditadura militar o povo perde os direitos de votar. Resumindo, a ditadura militar, novamente, é o momento em que o povo perde todos os direitos. O direito de enxergar, de ouvir e de falar. Enxergou? Não fale. Escutou? Não fale. Todos que fossem contra o governo eram considerados perigosos, podendo ser presos, torturados, mortos, expulsos do país. Lembram disso, né? Então, de forma indireta, um novo presidente, o Marechal Arthur da Costa e Silva. Durante seu mandato, e é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção, durante seu mandato, o governo ficou ainda mais rigoroso. Reprimiu manifestações populares de forma violenta. Lembra? Ninguém pode ser contra o governo. Ninguém pode ir contra o governo. Então, todo tipo de manifestação era reprimida. Mas aí eu quero que chamar sua atenção para um ponto. Reprimiu as manifestações, para que vocês vejam que o povo não estava satisfeito. O povo não estando satisfeito, o povo foi para a rua, o povo foi lutar contra aquilo que estava acontecendo, que, em principal, a perda de todos os direitos. Na ditadura militar, o povo não tinha nenhum direito, só podia escutar e aceitar. Acabou. Eu mando, você obedece. Os militares estavam no poder, controlando tudo. Continuando. Durante seu mandato, o governo ficou ainda mais rigoroso. Reprimiu manifestações populares de forma violenta. Interveio na administração dos estados e dos municípios. Suspendeu direitos políticos e passou a controlar de forma intensa a produção cultural e artística. Resumindo, prefeitos, governadores não tinham mais poder para nada. O povo não podia se manifestar. E como disse no final, começou a controlar os meios de comunicação. Ou seja, os repórteres, os rádios não poderiam falar contra o governo. Se você não falar bem, então não fale nada. Nada que pudesse indicar que o governo fosse ruim, que o governo fosse rígido demais, que o governo estava tirando os direitos da população. Nada disso poderia ser falado nos rádios, nas televisões, de forma nenhuma. Como ele disse aqui, controlar de forma intensa a produção cultural e artísticas. Não é à toa que eu quero que vocês lembrem que os artistas estavam sendo considerados pessoas também perigosas. Por quê? Porque poderiam influenciar no pensamento das pessoas. Os artistas, professores, cientistas, próprios estudantes, políticos da oposição, todas essas pessoas eram consideradas perigosas. E quem fosse consideradas perigosas contra o governo, o que é que poderia acontecer? Presos, torturados, mortos e expulsos do país. Como nós vimos, muitos foram expulsos do país nesse período. Continuando, diante desse cenário, alguns opositores do governo passaram a ver na luta armada uma alternativa para se opor ao poder dos militares. Então, mais uma vez vou repetir, o que foi a ditadura militar? Período em que o povo perde todos os seus direitos. O povo não tinha o direito de questionar, o povo não tinha o direito de reclamar, apenas aceitar. O povo perde o direito de enxergar, de ouvir e de falar. Ninguém poderia ser contra o governo dos militares.
A ditadura militar foi isso, o período mais difícil da história do Brasil, onde os militares estiveram no poder, mas estiveram no poder de uma forma errada. Não vamos esquecer, não significa, por exemplo, que hoje se um militar for um prefeito, se um militar for um governador ou presidente, que tudo isso possa acontecer. Apesar que nós estamos passando aí, com relação à presidência, um momento bem complicado, mas não significa que tudo isso possa acontecer. O problema foi os militares. Os militares estavam no poder e isso realmente aconteceu, mas não vamos esquecer, Deus está no controle de tudo e se aconteceu, o nosso Deus permitiu por algum motivo. Não vamos esquecer disso. Continuando, virando aí nossa página para 446, nós vamos entrar agora realmente nos atos institucionais. O que foram os atos institucionais promulgados principalmente no governo do Marechal Arthur da Costa e Silva. Desde já, eu quero dizer para vocês que os atos institucionais foi um período de mais repressão para o povo, ou seja, mais duro para o povo. Atos institucionais foram medidas, normas tomadas pelos militares para endurecer ainda mais contra o povo. Mas sabe o que é principal nisso, gente? Se vocês forem fazer uma pesquisa hoje no mundo, vocês vão ver que todos os governos que governam através de uma ditadura são governos muito ruins, sabe? Tem muita gente no Brasil hoje ainda que nem conhece a história e fica aí defendendo a volta da ditadura, nem sabe o que foi isso, né? Nem sabe o que significou isso para a população, para a sociedade. E só basta você fazer uma pesquisa de países que têm ditaduras, vocês verão que todos eles são muito ruins. Quando um governante fica no poder durante muito tempo mandando, isso é péssimo, isso não é bom. Então vamos lá para os atos institucionais, página 446, olha o que é que diz. Após assumir o poder, os militares deram início a uma série de medidas cujo objetivo, segundo eles, era combater a corrupção e reorganizar a administração pública. Mentira! Esses atos institucionais endureceram ainda mais a vida do povo, que não tinha direito de reivindicar, não tinha direito de questionar, só obedecer independente de certo ou errado. Para legalizar parte dessas medidas, foram decretados atos institucionais, normas cujo poder estava acima da própria Constituição, ou seja, os militares criaram normas que favoreciam a eles controlar o povo. 5 foram dados, que é esse que estão aí nos quadrinhos. Ato institucional número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. 11 ao todo, mas esses 5 foram os principais, que é chamado de AI1, AI2, AI3, AI4, AI5. Por que AI? Ato institucional. Primeira letra, AI 1, 2, 3, 4. Foram 11 no total, mas esses 5 foram os mais complicados. Veja o que é que diz cada um. O AI5 número 1. Vocês já devem estar preocupados. Eita, meu Deus, como eu vou aprender tudo isso para responder ao professor? Calma, não se preocupem. Estudem para me responder, claro, mas eu não vou fazer perguntas, nossa, que pergunta como eu vou responder. Tranquilamente, como vocês já sabem na sala de aula, perguntas muito básicas, muito simples, que é a base do assunto. É isso que eu preciso saber de vocês, tá bom? Então, o AI1 deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu aos chefes das Forças Armadas suspender e caçar direitos políticos. Ou seja, no AI1, primeiro ato institucional, o presidente se torna a autoridade máxima e ninguém pode questionar isso. AI2 modificou as regras das eleições. Determinando que o presidente e o vice seriam eleitos indiretamente por maioria absoluta do Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal.
aumentou o poder do presidente da República e das Forças Armadas. Resumindo, o povo perde o direito de votar. Vocês aqui não podem mais votar, vocês não têm vez, vocês não podem decidir mais nada. Aqui quem manda é a gente e acabou. A situação era essa. Deu maior poder ao presidente, maior poder às Forças Armadas. E tudo isso para quê? Para controlar o povo não ter o direito de mudança. O povo não teve direito de mudança, o povo não podia mais votar. E a gente já estudou aqui, gente, o quanto foi luta para o povo voltar a votar. E aqui na ditadura militar o povo novamente perde seu direito. Ato Institucional 3, o AI3, determinou que as eleições federais, estaduais e municipais se tornassem indiretas. Resumindo, não tinha mais direito de voto para presidente, para governador, para prefeitos, para deputados, nada. O povo não poderia mais votar em nada, o povo só aceitava e acabou. É como a gente já está dizendo, a ditadura militar, período em que os militares estiveram no poder e que o povo perde todos os seus direitos, ok? O AI4 convocou o Congresso Nacional para a elaboração de uma nova Constituição, condizente com a forma de governo que estava estabelecida, ou seja, reúne todos os deputados, todos os políticos e a partir de agora nós vamos fazer uma nova Constituição. Vocês já sabem que Constituição é um livro de leis e regras que controla o país. Só que dessa vez a Constituição ela estaria sendo feita para dar amplos poderes aos militares que estavam no poder, para ser feita de acordo com como eles queriam governar, as regras deles, as leis deles. E o povo perdia cada vez mais os seus direitos. E o AI-5, que é considerado um dos mais duros que houve, diz: suspendeu a garantia do habeas corpus. Aí você vê aqui embaixo o que significa o habeas corpus, ó gente. Habeas corpus, medida jurídica que assegura a proteção dos direitos de ir e vir do cidadão. Os juízes têm o poder de conceder habeas corpus a todas as pessoas cuja liberdade esteja sendo indevidamente ameaçada. Opa! Habeas corpus nada mais é do que um direito que o juiz tem de libertar uma pessoa se ela estiver sendo presa injustamente ou por um crime, sei lá, que ela cometeu, mas ela pode responder em liberdade. Aí o que foi que os militares fizeram? Cancela isso. Por quê? Porque lembra lá do começo, os militares estavam controlando tudo. Quem fosse contra os militares poderia ser preso, torturados e mortos. E ele queria que essas pessoas saíssem? Não. Então uma das medidas foi suspender o habeas corpus, que diz: para os crimes de motivação política, ou seja, todas as pessoas que fossem contra o governo eram consideradas perigosas e eles não queriam de forma nenhuma que essas pessoas saíssem, então acaba com o habeas corpus. Continuando, deu poderes ao presidente de suspender todos os direitos políticos, fechar o Congresso Nacional e cassar mandatos eletivos, ou seja, a partir de agora o presidente tinha o direito de controlar tudo, de manipular tudo, tirar todos os direitos de quem ele quisesse. E o povo cada vez mais afundando. E por fim, vamos ver as medidas da Constituição de 1967. Claro, isso eu vou perguntar a vocês. Algumas das medidas, aqui não é a Constituição toda, apenas algumas, né? As medidas da Constituição, que aqui no seu livro diz: em 1967, o governo elaborou uma nova Constituição que legitimou o golpe de Estado de 1964. Ou seja, essa Constituição, como nós vimos, ela foi feita para dar maior poder ainda aos militares que estavam governando. Essa Constituição estabelecia, entre outras medidas, atenção nas medidas, o aumento do poder de decisão do poder executivo, ou seja, o presidente tinha direito total. A concessão ao poder executivo de criar algumas leis, ou seja, se o presidente percebesse que alguma coisa não estava de acordo com o que ele queria, ele poderia criar novas leis. Eleições indiretas para presidente com mandato de 5 anos. Eleições indiretas, o povo não podia
votar. Olha essa agora. Pena de morte para crimes considerados de ameaça à segurança nacional. Ou seja, se tu for considerado perigoso para o governo, tu poderia receber a pena de morte. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas desapareceram nesse período e até hoje ninguém sabe de nada. Continuando. Restrição do direito de greve, ou seja, o povo não tem direito a reclamar, você só vai trabalhar e acabou. Não podia fazer greve, não podia. Por fim, censura aos meios de comunicação e atividades de cultura, ou seja, é o que eu falei para vocês no início. Se você não vai falar bem do presidente, do governo, então você não fala nada. O rádio, a televisão, teatros, nada disso poderia ir contra o governo. Músicas, por exemplo, nada contra o governo. E não à toa tantas pessoas foram presas, mortas, torturadas, expulsas do país nesse período. Mais uma vez, o que eu tenho para dizer para vocês foi um período muito difícil do nosso Brasil. Um período em que o povo perde todos os seus direitos, inclusive de votar, né? Mas Deus estava no controle de tudo e fez com que nós passássemos dessa fase. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, nós ainda continuaremos falando sobre isso, sobre a contestação e a repressão. Nós iremos falar sobre o movimento do povo contra a ditadura militar, onde veremos que, apesar de toda a repressão contra o povo, toda a dureza contra o povo, mas o povo não se calou. O povo teve coragem, foi contra aquele tipo de situação que ocorreu em nosso país. Ok? Então aguardem a próxima aula, onde nós iremos fechar esse conteúdo. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!